mesmo horário de Brasília. Vamos até a capital federal acionar o Ivan Brandão. E hoje é dia da gente falar de Congresso. Reunião de líderes, discussão, clima tenso no Legislativo e perspectiva de uma pauta sobre adultização. O Ivan Brandão já está na agenda do presidente da Câmara, Hugo Motta. Boa tarde para você. Tá na agenda, Isa. Boa tarde para você, para Larissa, para o Alexandre, todo mundo que está aqui na audiência do Band News em alta frequência. Aliás, por mais que soe estranho e duro falar dessa forma, né, mas toda essa repercussão do vídeo do Felca acabou sendo uma espécie de alívio pro presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, porque o que a gente tinha de informação dos deputados da base, da oposição, é que a reunião de líderes que definiria a pauta hoje seria uma reunião dura, principalmente porque a oposição ainda pressiona o presidente a pautar aquele chamado pacote da paz, né, como eles chamam, com o fim do foro privilegiado, a anistia, enfim, o impeachment não é coisa, o impeachment do Alexandre de Moraes não tem a ver com o Hugo Motta, mas está na pauta também, e ao mesmo tempo a gente tem a base do governo, né, lutando contra essa pauta e trazendo também à luz essa pauta com os projetos para a proteção de crianças e adolescentes na internet. E meio que, como esse assunto uniu esquerda e direita, e isso foi até debatido aqui na nossa programação recentemente, só para você ter uma ideia, Isa, 32 projetos já apresentados na Câmara dos Deputados, como repercussão mesmo, né, do influenciador Felca, para prevenir e combater a exposição indevida à adultização, esse termo que você usou, exploração sexual e outros crimes contra crianças e adolescentes na internet, todos esses projetos entregues ontem na Câmara dos Deputados e até hoje ao meio-dia. Então contabilizamos 32 projetos. E aí o que Hugo Motta fez? Inclusive atendendo a pedidos de base e oposição, vai montar uma espécie de comissão geral, um grupo de trabalho, né, para discutir todos esses projetos e dali sair apenas um. Deve ser chamado aí de Lei Felca, mas ou alguns projetos, mas meio que para condensar ali quais são as melhores propostas e sair um texto que tenha, de alguma forma, apoio dos dois lados, né? Obviamente, eles continuam com essa briga, né? Oposição e situação, mas um dos deputados que esteve na reunião de líderes hoje mais cedo e falou com a imprensa, o Domingos Sávio, que é do PL de Minas Gerais, ele falou que houve um consenso entre os líderes, o que tem sido muito raro, diga-se de passagem, nas reuniões da Câmara dos Deputados para definir a pauta, sobre a necessidade de debater esse tema da adultização e votar as propostas sobre esse assunto. E ele falou que o crime na rede social precisa ser punido, só que fez aquela ressalva de que é preciso tomar cuidado, por parte da oposição, de que projetos que visam debater esse tema e proteger as crianças e adolescentes não se tornem aberturas para, de alguma forma, regulamentar as redes sociais, o uso das redes sociais, o direito de liberdade de expressão, dizendo que apesar de haver esse consenso, não há uma desistência, né? O partido continua querendo que o Hugo Motta, presidente da Câmara, paute o fim do foro privilegiado. Falou que isso é prioridade do PL, o Domingos Sávio, e que virou instrumento de perseguição política e tal. Mas enfim, eles mantêm, o resumo é esse, né? Eles mantêm a defesa desse tal pacote da paz, mas parece que se uniram e aquilo que esperávamos ser um bate-boca, né, para ver quem dominava a pauta em um momento onde deputados talvez tenham que responder, né, pela obstrução do plenário, que o clima tenha ficado um pouco azedo entre alguns deputados e o presidente da Câmara, há um consenso, né? Fazia tempo, Isabela, que a gente não falava essa palavra, tratando-se dos deputados discutindo a pauta que será colocada para ser discutida e votada, né? Consenso. Em relação a esse assunto, há um consenso. E voltando lá no começo, de novo, apesar de ser duro falar dessa forma, né, é um alívio para o Hugo Motta, porque ele volta a ter o controle, né, da pauta, daquilo que vai ser votado, daquilo que ele julga importante, pode ser também uma espécie de alívio para ele diante dessa pressão que ele vem sofrendo de oposicionistas e de defensores do governo Lula. Ivan, esse nome, Lei Felca, tá ganhando força por aí? Eu imaginava que fosse um projeto que acabasse sendo batizado
por lei de adultização, uma coisa mais focada nas crianças, mas deve levar o nome do influenciador que fez essa denúncia. É isso mesmo? É como se fala nos bastidores e em conversas, né? Não há ainda, nada. Né? É informal, não há nada nesse sentido não, né? Como a gente tem chamado, até porque a gente não sabe se vai sair uma lei, né? Então, foram 32 projetos apresentados só até hoje. Outros podem ser apresentados também. O que esse grupo de trabalho vai fazer, segundo os deputados que participaram da reunião de líderes, é claro que a gente ainda espera, né, uma fala oficial do próprio presidente da Câmara, é que ele tomou a decisão, né, o Hugo Mota tomou a decisão de priorizar essa pauta da infância, da proteção da infância. Vai haver um grupo de trabalho para avaliar todas essas propostas que tratam do assunto. Em 30 dias eles vão apresentar um relatório sobre o tema. E aí nesse relatório, isso aqui tem que ser para o projeto de lei, isso aqui tem que ser por emenda à Constituição. Tô assuntando aqui também, tá? Não estou falando que será isso, mas isso daqui é inconstitucional, isso daqui dá para juntar. Então eles não sabem ainda como vão tratar todos esses projetos e quantos projetos vão sair desses 32 que foram apresentados. Mas é uma coisa mais informal mesmo chamar de lei Felca, até porque a gente não sabe se vai ser 1, 2, 3, 4 ou as 32, né? Pode ser, vai saber. Mas é algo que de uma hora para outra ganhou prioridade, né, dentro da Câmara dos Deputados. Finalmente, né, um consenso sobre um tema no Congresso, e precisava, né, não é possível imaginar alguém que seja contra um endurecimento, ou às vezes até a criação de uma nova regra, de uma punição, muito embora já tenha acontecido, Ivan, muita coisa na Câmara, no Senado, no Congresso como um todo, tanta coisa que é difícil de imaginar que alguém tenha defendido, né, tantas posições que parecem difíceis de acreditar, mas dessa vez todos unidos finalmente. Quer dar uma passadinha por algumas dessas propostas que foram apresentadas, rapidinho? Vou falar de propostas de todos os partidos, tá? E não vou falar as 32, mas dá uma passadinha aqui, ó. Proposta do deputado Nicolas Ferreira, do PL. Dispõe sobre a prevenção e combate à exposição indevida, adultização, exploração sexual e outros crimes contra crianças e adolescentes na internet. Proposta da deputada Tabata Amaral, do PSB, que proíbe a monetização de conteúdos digitais em que crianças e adolescentes participem. Proposta aqui mais uma do PL, do deputado Marcelo Álvaro Antônio, que inclui expressamente a tipificação de condutas de exploração sexual implícita, exposição sexualizada e adultização forçada de crianças e adolescentes em plataformas digitais. Uma série de... Eu tenho aqui uma do deputado Célio Studat, do PSD do Ceará, que tipifica o crime de adultização e erotização digital de criança ou adolescente. Quer dizer, muitos deles versam sobre o mesmo assunto, mas está aqui, Isa, respondendo a sua pergunta, né? Proposta do deputado Marques Beltrão, do PP de Alagoas, que institui a Lei Felca, né, que dispõe sobre medidas de prevenção, proibição e criminalização da adultização e sexualização infantil na internet. Quer dizer, todas elas, de alguma forma, versam sobre o mesmo assunto, e aí, muito provavelmente, desse grupo de trabalho aí deve sair algo mais condensado, filtrado, né, para ser discutido no plenário da Câmara. Mas já tem lá a proposta oficial da institucionalização da Lei Felca no Congresso Nacional. Mas é isso que o Alexandre falou, né? Fazia tempo que a gente não falava sobre consenso aqui envolvendo os nossos deputados. Obrigado, Ivan. Voltamos a nos falar amanhã nesse mesmo horário. Combinado? Valeu, gente.